década de 90, logo quando a Constituição surge, nós passamos a acompanhar essa pretensão do povo chucuru de retornar à sua terra, da qual eles haviam sido expulsos anos antes, muitos anos antes. O cacique Chicão Chucuru havia ido para São Paulo, onde foi um operário da construção civil em São Paulo. Durante os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, ele atuou decisivamente como um representante dos povos indígenas do Brasil, um dentre tantos, que atuaram fortemente perante a Assembleia Nacional Constituinte para que o capítulo de defesa dos direitos dos povos indígenas fosse incluído na Constituição de 88. E na Sexta Câmara, tão logo instaurada a Câmara, o cacique Chicão Chucuru nos visitou muitas vezes, apresentando claramente a importância de que fossem iniciados os trabalhos de reconhecimento dos territórios dos povos indígenas que haviam sido expulsos de suas terras. Então era uma pretensão clara de retomada de um território que já havia sido titulado a terceiros pelo próprio Estado, né? Muitas vezes, em alguns casos, as terras foram vendidas, em outros casos pelo Estado, em outros casos elas foram doadas. O fato é que já havia sobre esse território uma titulação. E um dos primeiros casos de retomada e de retorno ao território era o caso do povo chucuru, exatamente por conta da liderança do cacique Chicão Chucuru. Logo no início nós percebemos na Sexta Câmara que aquilo que era uma realidade nos anos 90, uma realidade muito forte no Brasil ainda, nos anos 80, nos anos 90, que era a violência rural, ela também se manifestaria agora muito fortemente contra os índios que pretendessem a retomada de suas terras. E isso estava acontecendo já com o assassinato do advogado da FUNAI, com o assassinato do cacique Chicão Chucuru, e viria logo em seguida acontecer também com os Pataxó Rãrãe. Na Sexta Câmara, nós recebemos os índios que vinham prestar o seu depoimento acerca de como tinha se dado o assassinato do cacique Chicão. E ali nós recebemos também várias lideranças chucuru, eram 9 aldeias, cada aldeia tinha seu cacique, tinha o cacique geral, que era o Chicão, que havia sido assassinado, e todos eles vinham nos contar como é que a violência estava se expressando mais abertamente ou mais dissimuladamente, como é que as terras dos índios estavam sendo arrendadas, como é que o território estava sendo invadido, qual era a pressão que eles sofriam ali dos habitantes do município muito próximo. E todos esses relatos nós registrávamos e íamos montando esse dossiê e dávamos conhecimento disso às autoridades. Aí, logo a seguir, o cacique que assume, ainda interinamente, a liderança dos povos chucuru também é assassinado. Chico Quelé, que tinha estado conosco inúmeras vezes, contando como essa violência estava se processando para que a terra não fosse reconhecida, já que havia mais ou menos 450 fazendas tituladas dentro desse território que era o chucuru, como é que isso estava se processando. Há uma perplexidade na comunidade porque cada um dos que começaram nessa década de 90 a trabalhar em favor do reconhecimento do território chucuru, imediatamente era vítima de violência. Quando o Chico Quelé é assassinado, houve um grande impasse dentro da comunidade chucuru para saber quem ia ser o novo cacique geral. Porque o Chicão tinha sido assassinado, logo em seguida Chico Quelé, acho que 2 anos depois. E aí ficaram naquele impasse, os caciques de cada aldeia relutando em definir o próximo cacique geral. E foi nesse período que grande parte dessas lideranças também passaram a sofrer investigações criminais e passaram a sofrer acusações
criminais ou por desvio de verbas de processos, de recursos destinados à autossustentabilidade desses povos, da sua própria aldeia, ou porque eram acusados de se envolverem em brigas ou em tentativas de outros assassinatos. Todas essas lideranças passaram também a ser incriminadas e a ser investigadas. E lá adiante, quando o filho de Chicão Chucuru, chamado Marcos Whitson, foi eleito cacique-geral, logo quando ele completa 18 anos e passa a exercer uma liderança moral sobre esses povos que já haviam retomado esse território, ele sofre durante alguns anos ameaças de vida. E eram ameaças muito sérias. Os próprios investigados pela morte de seu pai poderiam estar envolvidos nessas ameaças. O júri pela morte do Chicão Chucuru ainda não havia se ultimado e a coisa não se resolvia. Nesse ínterim, os executores da morte do Chicão Chucuru e alguns intermediários apareceram assassinados também. E um grande intermediário apontado pela Polícia Federal do assassinato de Chicão morre na cela da Polícia Federal num domingo à tarde, supostamente cometeu suicídio, mas havia muitas evidências de que poderia também ter sido um assassinato numa cela da própria Polícia Federal, às vésperas do seu depoimento no júri. Então, todo esse ambiente de muita violência nos levou uma série de defensores dos povos indígenas a requererem à Comissão Interamericana de Direitos Humanos que Marcos Whitson fosse protegido pelo governo brasileiro. E essa ordem foi expedida, chegou ao governo, ao Ministério da Justiça, e que passou a ter a obrigação de proteger a vida de Marcos Whitson.